boa noite a todos. Eu vou apresentar mais um trabalho da disciplina de seminários. Esse trabalho ele também vem de encontro com os outros que eu já apresentei, né, que fala um pouquinho da utilização de produtos naturais. Os outros dois eu falei de óleos. Esse aqui ele é um pouco diferente porque é a produção de filmes, né, de produtos naturais, mas não foge muito daquilo que a sociedade tem buscado, né? A sociedade ela está buscando muito por produtos que sejam de origem natural, né? Óleos essenciais para tratar ansiedade, para tratar doenças. E aí, pensando então numa em ofertar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né? Com produtos que ofereçam menos efeitos colaterais, menos prejuízos, eles têm buscado então o desenvolvimento desses produtos. E aí uma nova conscientização da população também é sobre a redução dos plásticos, né? Seja de embalagens, seja de canudos. Os plásticos, eles são muito tóxicos, né? Eles causam muitos prejuízos tanto para a saúde da população em geral, quanto do meio ambiente e dos animais, né? Os animais aquáticos, eles são os mais prejudicados com a produção dessas embalagens. Então, daí que eles tiveram a ideia de criar produtos que sejam de origem natural, né, que não vá prejudicar o meio ambiente, nem os animais e nem a população. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram filmes de embalagens bioativas à base da proteína do leite e de alginato. E esses filmes, o diferencial dele é que eles seriam filmes comestíveis. Então a pessoa não vai descartar, não vai gerar um resíduo, né? Então, conforme não gera o resíduo, a gente já consegue reduzir essa quantidade de resíduos que são gerados, né? Então, ela é uma película comestível e ela é uma fina barreira que tem entre o alimento e o meio ambiente. E aí, além disso, ela tem também uma intenção de prolongar a vida útil desses alimentos. Por quê? Porque os materiais que eles utilizam para produzir esse biofilme, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, um deles tem uma propriedade antioxidante. Então, ele diminui o, a, a capacidade do alimento de se oxidar. E aí, com isso, ele consegue aumentar a vida útil e a vida de prateleira desses alimentos. Então, o que que eles fizeram, né? Quais materiais, na verdade, que eles utilizaram para desenvolver esse filme que fosse comestível? Primeiro, eles precisavam da proteína do leite, né? A proteína do leite, que é um subproduto do queijo e da caseína. Ela tem um peso molecular que é relativamente pequeno e ela é mais fácil de digerir e de absorver. Por isso que eles escolheram a proteína do leite. E ela foi recebida lá de Manchester, na Inglaterra. Eles utilizaram também a curcumina. A curcumina ele é um polifenol composto derivado da cúrcuma, que é o açafrão. Ela tem efeitos anti-inflamatórios e tem propriedades antioxidantes, né? Então, ela está sendo utilizada em muitos produtos farmacêuticos e ela foi adquirida na Coreia. E é ela que, nesse trabalho, conseguiu aumentar a vida útil dos alimentos. Eles utilizaram também o alginato de sódio, que é um polissacarídeo natural derivado das algas, né? Ele facilita a formação do gel e mantém a umidade dos alimentos. Então, ele se torna um material muito promissor para a preparação dos filmes. E ele foi obtido lá da Índia. O glicerol, ele foi escolhido para garantir uma boa flexibilidade desses filmes, né? E ele foi obtido lá na Índia também. E o glutaraldeído. O glutaraldeído ele foi utilizado como um reticulador, porque ele tem o poder de reticular proteínas. E aí ele tem o intuito de aumentar a estabilidade, a umidade e a água. E ele também foi obtido na Alemanha.
E aí, como que eles desenvolveram isso, né? Então, para isso, eles precisavam fazer uma preparação daquele material. E aí, eles fizeram de duas formas. Então, eles fizeram a preparação dos filmes que não são modificados, ou seja, que não têm curcumina, e fizeram a preparação de filmes com curcumina. Então, no primeiro, a 60 graus, eles pegaram 1 grama de proteína do soro do leite, mais 150 ml de água deionizada. E aí submeteram isso a uma agitação mecânica por 10 minutos. Depois, eles foram lá e adicionaram 3 gramas de glicerol. E aí isso foi agitado por mais 50 minutos. E aí pronto, eles já tinham o produto final. Pegaram 70 ml dessa solução que eles produziram e colocaram num molde para armazenar para ser utilizado depois. E aí a preparação dos filmes modificados é basicamente a mesma metodologia, a única diferença é na utilização da água, né? Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram também 1 grama de proteína do leite e aí não usaram só água deionizada. Pegaram água deionizada e etanol, e aí fizeram uma proporção de 1 para 3 desses dois componentes. E aí também submeteram a uma agitação mecânica por 10 minutos. Após isso, eles adicionaram a curcumina. Mas eles adicionaram a curcumina em três proporções. Então, eles fizeram a 0,01, a 0,08 e a 0,15. Isso também foi agitado por 10 minutos. Logo após, eles foram lá e colocaram 5 gramas de alginato. Fizeram mais uma agitação adicional ali de 15 minutinhos. Por fim, adicionaram as 3 gramas de glicerol e fizeram uma agitação contínua ali por 50 minutos. E também colocaram nos moldes para ser utilizado depois. Para fazer a avaliação se esses filmes estavam funcionando, eles precisavam fazer vários testes, né? Então, eles fizeram testes de solubilidade, eles fizeram testes antioxidantes, é, enfim. Depois eu vou mostrar os resultados e aí nós vamos ver os testes que eles foram fazendo. Para quê? Para avaliar se esse filme realmente possuía a capacidade de aumentar a vida útil do paciente, aumentar a vida útil do alimento e se ele poderia ser ingerido, né? E aí, como que eles fizeram, então, esses testes? Eles pegaram 6 fatias de maçã, né? Cortaram 6 fatias de maçã, mais ou menos ali cerca de 4,gramas, né, dessas fatias, e aí eles mergulharam nas soluções. Então, eles mergulharam nas soluções simples, né, que não foram modificadas, mergulharam nas soluções que foram modificadas, naquelas proporções de 0,1, 0,8 e 0,15. E aí, eles foram mantidos em uma geladeira da marca Samsung a uma temperatura de 10 graus por 6 dias. Aí, após esses 6 dias, eles foram pesar, né, e foram avaliar tanto as fatias que foram revestidas com essas soluções, quanto as fatias que não foram revestidas com essas soluções, e aí eles fizeram uma comparação, né? Então, o que que nós tivemos de de resultado desse estudo que eles fizeram. Primeiro foi a solubilidade, né, da água. Então, os filmes que tinham a proteína do leite e o alginato, eles tiveram uma maior solubilidade em água e eles se dissolveram muito mais rapidamente do que aqueles que tinham a curcumina ou glutaraldeído, né, ou foram reticulados com glutaraldeído. O filme que tinha a maior concentração de curcumina, que é o de 0,15, ele apresentou uma menor solubilidade em água. E isso pode ser atribuído porque a curcumina ela tem uma hidrofobicidade, né? Então, a solubilidade dela na água é limitada. Por isso que ela não se solubilizou, assim como os outros.
Depois eles fizeram a avaliação por espectroscopia, né, no infravermelho. E aí, como a curcumina e a proteína do soro do leite, ela possui muitos dos mesmos grupos funcionais, né? Então, ambas têm anéis aromáticos, grupos hidroxilas. Então, os espectros que foram obtidos desses filmes, eles são semelhantes, né? E a presença da curcumina, ela não pode ser claramente deduzida. Por quê? Porque eles têm resultados parecidos e a proporção dela foi pouca, né? A proporção dela em cada filme foi muito baixa. Então, isso pode explicar por que que a gente não tem um pico tão visível nesses infravermelhos. Só que a presença da curcumina no filme, ela pode ser confirmada ou ela pode ser evidenciada por causa da cor, né? Ela vai dar aquela coloração amarelada no filme. E aí, isso a gente pode saber que tem curcumina ali naquele filme, né? Depois eles fizeram os testes de medição de cor, né? Então, todos os filmes que foram preparados, eles tinham uma homogeneicidade, né? Uma superfície lisa. Isso não tem como a gente visualizar tanto na imagem, porque as fotos são pequenas, né? O filme com proteína do leite, sem a curcumina, ele é incolor. Os filmes que aparecem um pouco mais escuros, que é aquele WPI GTA, é o filme que tem o glutaraldeído. Eles ficam mais escuros após essa ligação cruzada que tem com o glutaraldeído. Já os com curcumina, eles apresentam aquela coloração amarelada, né? Como já é o esperado. E aí, quanto maior a proporção da curcumina, mais amarelado, mais escuro vai ficando, né? Só que essa cor, ela tem que ser levada em consideração. Por quê? Porque ela pode ter um impacto na satisfação dos consumidores. Ela não altera o sensorial do alimento, mas a cor pode ser que tenha uma certa rejeição por parte dos consumidores. E aí depois eles fizeram também a avaliação da atividade antioxidante, né? Então eles é, precisavam avaliar se realmente a curcumina possuía essa eficiência, né, essa atividade antioxidante ali de conseguir aumentar a vida útil do alimento. E aí eles compararam que sim, realmente tem, né? Então, como já era esperado, por quê? Porque as propriedades dessa curcumina propriedades anti-inflamatórias e propriedades antioxidantes. Então, é lógico que o esperado, na verdade, é que ela realmente conseguisse permitir isso para o alimento, né? Então, como esperado, os filmes sem curcumina, eles não apresentaram uma atividade antioxidante, uma eficiência antioxidante, enquanto os filmes com curcumina apresentaram uma atividade antioxidante crescente. Então, quanto maior a proporção de curcumina que tinha naquele filme, maior era a sua atividade antioxidante. E aí essas propriedades, elas beneficiam o filme, né, quando elas são utilizadas ali como embalagem. Por quê? Porque ela vai prolongar a vida útil daqueles alimentos, né, vai suprimir as reações de oxidação que são causadas pelos radicais livres, e aí com isso ela consegue prolongar a vida útil do alimento, promover um maior tempo de prateleira, né, e uma qualidade melhor. Depois eles fizeram depois eles terem feito a aplicação, eles fizeram as pesagens, né? Então, para comparar antes e após esse revestimento, e fizeram também com a maçã não revestida, né? E eles viram que depois do revestimento, a diminuição do peso foi baixa, né? Foi pouco. Então, as fatias de maçã que não foram revestidas, elas apresentaram um menor peso, né? Antes e depois. Já aquelas que foram revestidas, deu pouquíssima diferença de uma para outra. Nós temos ali, por exemplo,
das fatias que não foram revestidas, o peso delas antes era de 4,12. Após aquelas semanas, ele caiu para 3,17. Agora, as que foram revestidas, um exemplo que era a que foi revestida com 0,15 de curcumina, ela caiu de 4,12 para 4,6. Então é muito pouca diferença, né? E aí o que que eles precisaram comparar também como que estava o interior da maçã, estava seco, estava úmido, como que estava. E aí eles viram que o interior da maçã e dessas maçãs que não estavam revestidas, ele estava seco, né? Ela já tinha se enrijecido em comparação com aquelas maçãs que eles utilizaram filmes com a curcumina. A amostra de curcumina, ela teve uma ligeira, né, redução ali do peso, e o interior dela, a superfície dela ficou seca, mas o interior dela permaneceu fresco. Então ele conseguiu, né, reduzir uma perda de água ali naquela maçã e com isso prolongar a vida útil dela. Então, esses resultados, eles indicam o quê? Indicam que esses revestimentos, eles reduzem a perca da água, né? Quando é aplicado com filme hidrofóbico, que é o caso desse filme, porque utiliza-se a curcumina e ela tem essa capacidade de hidrofobicidade, e e aí, com isso, a gente consegue, então, uma redução, uma prevenção eficaz da evaporação da água, consequentemente, um aumento de vida útil desse alimento. Então, a alta carga da curcumina conferiu essa atividade antioxidante para esses filmes, né? Reduziu a perda de água das maçãs. As fatias de maçãs que foram revestidas com o filme comestível, elas mantiveram a sua suculência e é, o seu frescor por muito mais tempo daquelas que não foram revestidas. Então, o filme comestível preparado a partir de curcumina, né, para embalagens, ele é promissor para prolongar a vida útil dos alimentos. E E é isso, pessoal. Eu agradeço pela atenção e muito obrigada e boa noite a todos.